Há mais ou menos 2 meses eu vim aqui nesse canal e falei para você que eu precisava ordenar algumas coisas na minha vida. E para isso eu te apresentei um plano básico. Se você não viu esse vídeo, vou deixar aqui na descrição do canal. Bom, hoje eu vim te dizer o que deu certo, o que não deu certo, se eu consegui executar 100% desse plano. As coisas que deram certo vão te ajudar aí com certeza a perseverar nos seus planos também. E as que eu vou te falar que não deram tão certo vão te ajudar para não repetir. Bom, eu me chamo Cici e aqui nesse canal eu compartilho com vocês um pouco dos meus aprendizados nessa jornada nessa caminhada em busca da maturidade, me tornar uma pessoa melhor. E agora eu estou trazendo um pouco mais de conteúdo sobre produtividade, organização, porque eu já trabalhei com isso e eu acho que eu posso te ajudar bastante nesse ramo aí, nesse quesito aí da vida. Bom, eu demorei para gravar esse vídeo, sendo bem sincera, porque eu achei que nada tivesse mudado. A verdade é essa. Eu achei que eu não estava fazendo nada, que eu estava fazendo pouco, que eu estava falhando demais, né? E esse é um dos meus maiores erros e de muita gente também, que é diminuir as coisas que a gente faz. É claro que a gente tem que ter, né, um pé na realidade e prestar atenção, né, quando a gente realmente não está fazendo, porque às vezes a gente realmente não está fazendo pouco, mas na maioria das vezes a gente está fazendo o que dá, o que é suficiente, né, o básico. E muitas vezes o básico é suficiente naquele momento da nossa vida, né. Então, eu percebo que, assim como eu, muita gente também tem essa dificuldade, tá? De ficar bem com o que é suficiente, de ficar bem, de ficar satisfeito com o básico, né? Vai dormir pensando que sempre, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Isso, por um lado, é bom porque faz a gente buscar mais, mas quando isso começa a trazer uma certa ansiedade para a nossa vida, já não é tão bom. A gente já precisa, né, começar a olhar melhor para esse lado aí. E muito disso vem das histórias que a gente se conta, né? Do quanto nós somos distraídos, né? Do quanto a gente se deixa impactar pelas coisas que chegam até nós. Né? Porque tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente, né? A partir dessas coisas do que a gente vê e ouve, isso entra no nosso mundo interior, né? E muitas dessas coisas impactam a nossa vida também. E aí a gente começa a comparar demais, né, o que a gente faz com o que os outros fazem, quando na realidade a gente deveria comparar a nossa vida, né, só com a nossa vida mesmo, né, como que eu era ontem e como que eu tô hoje, eu tô melhor, eu tô pior, eu fiz mais, eu fiz menos, né? Bom, então eu percebi que eu tenho muita dificuldade de sentar e olhar para o que eu estou fazendo, por conta disso, por já ter essa percepção de que eu estou fazendo pouco, né? E eu fiz diferente dessa vez, eu fui lá e olhei. Na realidade, até 2 anos atrás, eu fazia muito isso, porque eu fazia uma revisão semanal, eu fazia um planejamento, né? Quando eu tinha lá meu curso de produtividade, eu ensinava isso. Mas depois que eu parei de atender, eu meio que deixei um pouco de lado, sabe? Continuei usando minhas ferramentas, meus sistemas de organização, né? De um jeito mais light, vamos dizer assim, mas isso eu deixei um pouco de lado, que sempre foi uma dificuldade minha, né? Então, eu percebi, né, olhando para o que eu tinha feito, né, olhando, acompanhando ali o que eu tinha me colocado, me proposto naquele plano, né, que eu estava fugindo do compromisso, né? Eu estava fugindo desse compromisso, inclusive de gravar esse vídeo aqui. Eu fui avaliar esses 2 meses, buscando realmente resultados com sinceridade, com humildade de entender para onde que eu falhei, por que eu falhei, né? Mas também com acolhimento tendo em mente o que eu disse no vídeo anterior, que essas coisas que eu coloquei aqui no plano não são projetos, não são coisas que têm começo, meio e fim. São processos com o objetivo de se tornarem hábitos na minha vida, ou seja, realmente uma mudança de vida. E uma mudança de vida, ela não acontece de uma hora para outra, ela não acontece em 2 meses, é um processo, como eu disse, né, e pode ser bastante longo. Bom, eu vou deixar, né, como eu já falei, o vídeo na descrição aqui, caso você não tenha visto. Lá no vídeo, eu falei que eu começaria a colocar em ordem 3 pilares da minha vida, que era corpo, mente e alma. E para cada um, eu coloquei alguns objetivos que eu vou te falar aqui na sequência e dizer já o que foi acontecendo. O vídeo vai acontecer assim, tá? Então vamos lá. No pilar do corpo, né? Corpo, mente e alma, no pilar do corpo, o meu compromisso era conseguir fazer 30 minutos de exercício por dia, 4 vezes na semana. E lá no vídeo, eu lembro que eu falei que seriam 4 vezes na semana, porque sempre tem alguma coisa que acontece no meio da semana, né? E a gente acaba deixando de fazer algum dia.
Mas eu vou te falar uma coisa, enquanto eu estava com esse compromisso de 4 vezes na semana, até quando dava para fazer 5 vezes, eu não fazia. Eu ficava com aquilo das 4 vezes por semana. E hoje eu tô fazendo o contrário, hoje eu já tô fazendo as 5 vezes na semana, né. Bom, mas deixa eu começar do começo aqui, né. Então, eu tô fazendo 30 minutos de exercício, na verdade eu tô fazendo até um pouquinho mais. Eu tive altos e baixos nesses 2 meses, teve semana que eu não fiz os 4 dias, teve dia que eu não consegui os 30 minutos, né, mas no balanço geral, eu tô sendo constante nisso, o que para mim é muito bom, né, e já me ajuda bastante, porque esse é o meu maior desafio. O exercício físico, eu acho que eu já falei aqui nos 3 vídeos por aqui, né. Então, a constância não é você nunca falhar, a constância é a gente, mesmo que falhe, né, mesmo que a gente venha a falhar, é não desistir, né, é sempre levantar e continuar. Agora, alguns pormenores que eu precisei olhar e que você deve olhar aí também fazendo a seguinte pergunta: o que que me impediu para realizar essa atividade, né? Porque essa, como eu já disse, é o meu maior desafio. Então, no caso aqui da atividade física, o que me impediu muitas vezes foi o horário. Eu tentei fazer de manhã cedo, sabe, acordar, eu acordo 5 horas, 5h30 às vezes, e eu tentei fazer de manhã cedo, antes do Gabriel acordar. Mas aí o que que acontecia? Prejudicava a minha leitura, prejudicava, né, a minha meditação, e é mais difícil encontrar um horário no dia para meditar, para ler, né, que eu preciso realmente de ter ali mais foco do que para fazer o exercício físico. Então, eu testei fazer o exercício com o Gabriel brincando aqui, né, e deu certo, né. Claro que eu levo mais tempo, né, não consigo mais fazer em 30 minutos, né, cumprir em 30 minutos e ir diretão ali, porque ele chama, ele brinca, não sei o quê, mas tá dando mais certo do que de manhã cedo. Então, eu acho que olhar para esses pequenos detalhes é muito importante, que às vezes a gente quer porque quer fazer uma coisa de um jeito ali específico e não necessariamente precisa ser daquele jeito, né. Bom, os resultados. Eu emagreci um pouco, acho que tá bom para 2 meses, emagreci 1,5 kg, mais ou menos. Desinchei, o que é maravilhoso também, né. E a partir da semana que vem, eu já vou começar a fazer musculação. Musculação em casa, né, a gente tem os pesos aqui, né, a gente tem as coisas, porque não tem realmente condições de eu ir para academia. Mas é importante a gente notar que eu já saí daquele lugar de só me mexer, né, porque antes a minha ideia era me mexer, era me movimentar, porque nem isso eu estava fazendo. E agora eu já vou começar a fazer a musculação. Eu até pensei em começar antes, mas como eu não estava assim, tão preparada, né, a gente sabe, né, quando a idade vai avançando, tem a questão do joelho, tem a questão do pé, tem não sei o quê, então eu estava esperando, né, ficar um pouco mais preparada relacionada a isso, emagrecer um pouco por causa do impacto também, do peso, enfim. Mas agora a gente já vai começar, eu já vou começar a fazer isso, né. Então já teve essa evolução, que é o que importa, né, essa percepção de melhora, porque às vezes, é como eu falei, a gente tá fazendo, a gente tá melhorando, mas a gente não tem a percepção. Então é como se não adiantasse de nada, né? Você se desmotiva na mesma, do mesmo jeito, né? Então esse ponto aqui para mim, ele foi uma grande vitória, né? Sair dessa zona desse lugar de só me mexer para já estar tá conseguindo evoluir um pouquinho, tá? Agora, se eu não parasse para analisar isso aqui, né, com certeza daqui a pouco eu desistiria, porque eu já estava para desistir, né? Eu já estava para desistir porque é mais fácil, né? Então, quando eu fui analisar, e graças a esse vídeo aqui que eu tinha que fazer, né, que isso era um compromisso realmente comigo, eu fui lá olhar e tive essa surpresa, vamos dizer assim, né? Bom, no Pilar da Mente, o meu compromisso era ler um livro, né? Um livro, não sei nem como categorizar, assim, um livro normal, fazer uma leitura espiritual, que eu já tinha. O livro que eu iria ler, né? Que eu li, na verdade, é Você é um Templo, eu coloquei aqui. A leitura espiritual, né? Que seria um livro chamado Ensino Ieso. E manter o estudo de cursos nos 3 pilares que eu coloquei também: a educação de filhos, a formação humana e a parte técnica. Então, no quesito dos livros, eu li 3 livros nesse período. Então eu li esse, o Você é um Templo, né? Você é um Templo, e mais 2 que foram livros pequenos, né? Resgatado das Garras de Satanás e A Constância, são 2 livrinhos pequenos que eu estava com muita vontade de ler. Eu poderia ter lido mais, mas o que aconteceu? Eu empaquei nesse Você é um Templo, né? Por pura implicância, porque
A verdade é que eu achei ele um pouco chato. Ele traz muitas, como é que muita coisa científica, muito artigo científico sobre jejum, sobre diabetes, sobre não sei o quê, nã-nã-nã. E eu já estudei isso há um tempo atrás, né, eu estudei bastante sobre isso, então aquilo ali foi ficando meio maçante, tá. Então se eu tivesse parado de ler esse livro, né, porque isso a gente tem que ter em mente, né, às vezes a gente precisa desapegar das coisas. Eu não queria terminar, queria até o fim do bendito do livro e não tinha necessidade, né. O Ensino IESO, eu li algumas vezes. Eu não li todas as vezes, porque eu mudei por um outro livro. Porque eu comecei a fazer um curso sobre temperamentos e a vida espiritual, e lá, para cada temperamento, né, o professor ele dá algumas indicações de leitura. Então eu fiz essa troca e foi uma ótima troca, porque eu estou adorando o livro que eu estou lendo, esse livro espiritual, porque um livro espiritual não necessariamente você tem que ter aquela gana de ler, de terminar até o final, sabe? A questão ali do livro espiritual é você ler pequenas partes e você meditar realmente sobre aquilo, você pensar sobre aquilo, tá? Então, eu fiz essa mudança e por isso eu não li este livro, mas eu tô lendo esse outro, tá? E eu li também um livro sobre temperamentos, porque eu fiz também 2 cursos sobre isso. E aí, na verdade, um curso ainda falta um módulo, que é até sobre o fleumático. Mas aqui já entrando na formação humana, né? Eu fiz isso daí. Eu fiz alguns cursos. Na parte da educação de filhos, eu tenho assistido uma aula por semana, né? Mas não da maneira correta, sendo bem sincera aqui. Eu tenho assistido essa aula, na verdade, eu tenho mais ouvido do que assistido, né? Porque de fato, para eu assistir as coisas com caderno ali, anotando, eu tem que ser à noite. Não dá para fazer isso com o Gabriel brincando por aqui, né? Então, o que eu estava fazendo era isso, fazendo as coisas aqui e ouvindo, mas a gente perde muita coisa, a gente perde muitos insights, eu não recomendo, não é bom, né? A gente fica com aquela vontade de fazer tudo, né? De ouvir os vídeos, ouvir os livros, ouvir os vídeos, ouvir as aulas, mas na realidade a gente acaba perdendo muita coisa, então não vale a pena. E na parte técnica, eu assisti poucas aulas, né? Algumas aulas sobre um clube que eu participo, que fala sobre negócios digitais, YouTube, essas coisas, mas o que assim não me prejudicou pelo fato de eu estar conseguindo me manter constante aqui no YouTube. Eu me comprometi de fazer um vídeo por semana, né, todas as sextas, e isso eu estou conseguindo fazer. Mas eu preciso assistir mais essas aulas. Vamos lá então no Pilar da Alma agora. Bom, meu compromisso aqui no Pilar da Alma era ir à missa uma vez por semana, além do domingo e mais uma vez por semana. Eu consegui fazer isso umas 3 semanas no máximo. E aqui de novo, a realidade ela veio me mostrar que não foi uma fraqueza, não foi porque eu não quis, não foi por safadeza, não foi falta de constância, foi porque não dá mesmo, nesse momento não dá, né? As missas que tem aqui são 18 horas ou 19 horas, que é justamente a hora do ritual noturno do Gabriel, a hora de colocar ele para dormir, de resolver as coisas aqui. Então, eu e o meu marido, a gente fica focado nisso, né? E para ficar só um é um pouco mais difícil, porque ele está crescendo, então ele já não para, né? A gente tem que segurar ele no trocador, senão ele quer se jogar, ele quer pegar tudo, ele quer jogar tudo. Então a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter um trabalho em equipe aqui, né? E enfim, né? Não deu para fazer e eu entendi que não é o momento, né? Não é o momento de eu participar agora, né? De eu voltar aí à missa diariamente, que é muito minha vontade, mas futuramente vou conseguir. Por outro lado, né, eu continuei firme nas minhas práticas espirituais. Continuei firme fazendo minhas orações de manhã, meditando, rezando meu terço. E é isso que Deus pede da gente, né? Ele pede o que está na nossa realidade. Claro que a gente precisa se esforçar, mas a gente precisa entender também qual é o nosso lugar, né? Bom, agora eu quero te falar assim de forma prática as coisas que realmente me ajudaram, né, nesse período de 2 meses que eu fui adaptando. A primeira coisa foi monitoramento de hábitos, né? De uns tempos para cá, eu comecei a fazer aqueles, né, chamam de tracker de hábitos, né? Tracking de hábitos, monitoramento de hábitos. Eu peguei lá, coloquei os hábitos e comecei a marcar todos os dias.
inclusive até a água que eu tô tomando, eu tô marcando. E eu vou te falar, eu torci um pouco o nariz para isso, eu não gostava muito disso, eu achava que era microgerenciamento, sabe? Era a gente querer pegar ali os pormenores demais, mas na verdade isso ajuda muito, tá me ajudando bastante, já me ajudou bastante. E eu te falo, se você tem hábitos aí que você precisa, que você tem dificuldade, né, como eu, o exercício físico e tal, beber água, né, beber o tanto de água necessário por dia e tal, é muito legal porque, primeiro que você fica com aquele negócio, né, que você tem que marcar ali a sua bolinha. Quem é um pouco competitivo nisso daí já ajuda também. Então, eu acho que é uma boa a gente, sabe, monitorar os hábitos diariamente. E aí no final da semana, né, você olha ali para o todo e verifica, né, o que precisa ajustar, né, o porquê que você não fez, faz aquela pergunta que eu acho importantíssima, né, o que me impediu de me manter constante aqui. Eu acho isso daí uma boa. Bom, a outra coisa também que me ajudou muito na prática foi o Todoist, que é uma ferramenta de listas, né? Essa ferramenta eu já uso há muitos anos. Eu vou inclusive fazer um vídeo aqui para o canal ensinando como é que usa ela, né? Porque eu ensinava isso dentro do curso. E ela me ajuda demais, porque tá no celular e qualquer coisa que eu preciso, né, que eu me lembro, né, minha cabeça vem vários lembretes e tudo mais, eu vou jogando ali e depois eu vou organizando. Então, o Todoist é uma ferramenta que vale muito a pena, é gratuita, tá? E dá para usar tranquilamente ela tem paga também, mas dá para usar tranquilamente ela gratuita, eu uso gratuito até hoje. Bom, outra coisa, a questão de mudar a rota, né? Então, por exemplo, trocar o livro, né? Lá, depois que eu assisti a aula de temperamentos, eu fiz. De um lado eu fiz, né? Do outro lado eu não fiz, né? Bom, eu assisti a aula de temperamentos e vi que tinha um livro que era legal para o meu temperamento, e aí eu fiz essa troca e gostei bastante. Por outro lado, eu não fiz isso, né? Com o Você é um Templo. Outra coisa também, exame de consciência diário. Ao final do dia, eu sei, para mim é chato, sabe, para mim é um esforço realmente fazer isso, mas sentar, por 5 minutos que seja, repassar o dia na sua cabeça, verificar ali o que deu certo, o que não deu, onde você caiu, porque se você faz isso todo dia e anota, quando chega no final da semana, para você fazer uma revisão da semana, é muito mais rápido e é muito mais fácil. E realmente vale a pena, porque todos os dias, né? Todos os dias, eu até coloquei aqui como também outra coisa que me ajudou, é encarar cada manhã como uma folha em branco. Então, se você no final do dia faz essa avaliação e tem essa ideia, né, tem essa consciência de que no outro dia você tem uma nova chance, né, que vai começar tudo de novo, porque a realidade é essa, né, a gente tem que viver um dia de cada vez. Às vezes a gente pensa nesse todo, e é importante também olhar para o todo, mas eu tenho até um médico que fala assim, não adianta querer resolver a vida sem antes resolver o dia. E ele está certíssimo, então olhar cada manhã como uma folha em branco. E agora vamos ver aqui o que me atrapalhou. Bom, disparado esse medo besta de analisar o que eu estava fazendo, né? De olhar realmente para o que eu estava fazendo com sinceridade e dizer, olha aqui, minha filha, tu tá errando aqui, tu tá acertando aqui, porque por essa percepção de estar achando que não está fazendo. Outra coisa, encher o meu dia de coisas e não colocar os 3 pilares como o mais importante. A maioria dos dias onde eu falhei foi porque essas coisas que eu tinha me comprometido como os 3 pilares, né, eu deixei para o final do dia. Eu não coloquei como as coisas mais importantes, como as prioridades, como as coisas que eu precisava fazer logo, né? E aí, quando ia indo para o final do dia, eu acabava deixando para lá. Então, por exemplo, teve dia que passei o dia inteiro de roupa de malhar. E aí, quando chegou no final do dia, eu não malhei, né? Então, a gente precisa ter isso em mente, né? Tem até uma história das pedras, que a gente tem que colocar primeiro as pedras grandes e depois as pedras pequenininhas. Acho que você tem até um livro, acho que é Essencialismo o nome do livro, que fala dessa história aí, que a gente tem que primeiro colocar as pedras grandes para depois caberem as pedras pequenas. As pedras grandes seriam, né, as prioridades, as coisas mais importantes. Bom, no fim das contas, né, fazendo aqui um resumão disso tudo, o que mais me transformou nesses 2 meses não foram as grandes mudanças, né? Foram essas pequenas mudanças, essa coragem de ser fiel ao básico, sabe? De ficar bem com o que é suficiente, que isso ainda estou construindo aqui dentro da minha cabeça, tá? Né? Mesmo quando parece pouco, né, a gente continuar fazendo, né? E agora certamente também essa percepção de estar fazendo o que é suficiente. Sempre ter essa percepção, olhar, tá, beleza, eu fiz pouco, mas foi suficiente?
Né? Foi suficiente por hoje? Né? Às vezes, eu não tive condições de fazer 1 hora de leitura, meia hora de leitura, mas eu fiz 15 minutos. Foi suficiente? Eu consegui ler, eu consegui estar presente ali no que eu estava fazendo, né? Então é muito difícil a gente ter essa percepção quando a gente não está presente, quando a gente está se comparando o tempo todo com todo mundo, né? Quando a gente está muito nas redes sociais, né? Então a gente, sem perceber, acaba indo para esse lugar que tira a gente do nosso centro, né? E gera essa ansiedade que eu já falei, que acaba deturpando a nossa percepção de tudo que a gente está fazendo, tá? É isso, porque mudar de vida, né, ter novos hábitos, né, fazer todas essas coisas, não é um evento, não é uma coisa que vai acontecer e que, nossa, a gente vai soltar fogos de artifício, não, é um processo, e processo é uma coisa que vai acontecendo, que a gente vai construindo tijolinho por tijolinho, pequenas coisas por pequenas coisas, pequenas escolhas, né, uma construção todo dia. Então, se você também está em obra aí, que isso fique como reflexão, né? Não tem como comparar a construção de uma casa pronta, né? A construção com a casa pronta, na realidade. Então, às vezes a gente está em obras ainda e a gente vê ali aquela casa pronta e olha, é óbvio que vai ser diferente, é óbvio que a nossa vai estar pior, porque a gente ainda está em obras. Aquela casa lá já esteve em obras também, né? E já chegou no lugar que queria chegar. Então, aquela premissa do básico bem feito, ela traz muito mais resultado do que ficar tentando fazer tudo ao mesmo tempo e não sustentar nada. E no longo prazo, acabar deixando de lado as coisas que realmente são importantes para a gente. Então, se eu posso deixar uma mensagem aqui para você, é essa: pare e olhe para a sua vida. Faça o básico bem feito e acompanhe isso todos os dias. Porque é muito mais fácil a gente acompanhar o pouco que a gente faz do que quando a gente faz muita coisa, não é verdade? Então faça isso, porque essa é a sua vida. Se você não acompanhar a sua vida, quem é que vai acompanhar? Se você não monitorar aquilo que você está fazendo, quem é que vai monitorar? E como é que você vai saber se você está evoluindo, né? Esse é um grande erro que a gente acaba cometendo, né? A gente vai fazendo e não acompanha. Então a gente não tem, como eu já falei, essa percepção de melhora. E se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, compartilha aí com alguém que está precisando ouvir o que eu falei por aqui, que é alguém que está querendo mudar de vida, mudar os hábitos, né? E deixa um comentário aqui embaixo me falando o que você quer mudar na sua vida. Até semana que vem!